Como o clima afeta a sua energia vital, as suas emoções e os seus pensamentos? Será se o frio tem esse poder todo de te paralisar? Vamos ver. Hoje você vai entender como a sua energia pode ser afetada com o frio, como a conexão da sua energia em relação a si mesmo, em relação aos seus pensamentos, às suas emoções, em relação ao universo, pode ficar desbloqueada e causar uma comunicação muito inadequada e causar muitos desconfortos para você na sua vida. Enfim, tem pessoas que ficam tão automaticamente perturbadas com esse processo, perturbadas no sentido de se tornarem reféns dele, que gera uma predisposição para ter problemas com o frio e não sabe simplesmente o que fazer com as consequências disso. Como, por exemplo, as doenças ou as dores, que pioram com o frio. Tem dores articulares que pioram com o calor, mas tem dores articulares que pioram com o frio. Por quê? O frio se acumula nas articulações. Esse é o lado perverso do frio que nós vamos ver hoje. E o frio tem a ver com um elemento muito importante, que é o elemento água, dos 5 elementos da medicina tradicional oriental. Vamos ver também como isso se associa às emoções e aos pensamentos. Temos uma bela trajetória nesse contexto de hoje. O frio pode travar a sua energia, pode travar a sua vida. E o que a gente faz com isso? Vou passar práticas simples hoje que vai te ajudar num passo a passo para você não só corrigir algumas questões, mas como também você prevenir esse processo. Como lidar com o frio antes dele acontecer? Um aspecto muito legal hoje é que a gente tem a nossa meteorologia, que consegue nos antecipar, as previsões do frio. Logo, você vai poder se antecipar. Muito mais do que isso, se você tem uma predisposição em relação ao frio, você pode periodicamente incorporar uma diária de exercícios e práticas para você manter-se prevenido do frio. E muito mais, se você criar uma rotina prática de exercícios em relação a prevenir a sua energia, no sentido de mantê-la saudável em relação aos fatores climáticos, você não precisa mais se preocupar com eles, porque você vai estar preparado e conectado para que a sua energia sempre esteja fluindo adequadamente. E mesmo que ela desregule através de um excesso de frio, isso pode acontecer, você vai ter um impacto muito menor do que teria se você não estivesse se cuidando. Logo, vamos seguir em frente, aprendendo a lidar com os bloqueios da nossa energia em relação ao frio. Segundo a medicina tradicional oriental, o frio tem essa capacidade de desacelerar, tem a capacidade de contrair, tem a capacidade de paralisar, de estagnar. Essa capacidade vem quando ele torna-se em excesso. Porque o frio propriamente dito não é um fator perverso. Ele torna-se perverso quando ele se acumula. Assim como qualquer tipo de energia que nós temos, ela tem uma quantidade, uma qualidade de fluidez. O excesso de frio causa paralisia, causa estagnação, causa bloqueio de energia muito específico. Porque o frio tem uma relação com os canais de energia Yin, principalmente. Porque os canais de energias Yin têm uma predominância Yin. O que é uma predominância Yin? Tem um tipo de substância, por exemplo, chamada Jin-Yi, que é o equivalente à nossa água corporal. É uma substância energética que flui através de alguns canais de energias Yin e tem uma ligação com os órgãos de energias Yin também. Então, o frio ele tem uma composição vibratória muito parecida, com a composição vibratória das nossas substâncias que circulam pelos canais de energias Yin. Logo, essa combinação de canais de energias Yin mais frio Yin, você tem mais Yin para circular pelo corpo, mais energia com predominância fria. Onde vai desembocar essa energia toda se você não fizer uma intervenção para ajudar a sua energia a circular no corpo? E uma maneira de você intervir nesse processo é você fazer coisas para ajudar a sua energia a circular. O frio vai se acumular de várias formas.
tem pontos característicos para isso. Existem pontos chamados nevrálgicos, pontos nevrálgicos, onde a energia simplesmente se acumula. Um desses pontos, ou alguns desses pontos, são as articulações. Porque as nossas articulações são áreas pouco carnudas, tem pouca massa, área muito tendínea, os tendões são muito expostos. Logo, as articulações ficarão propensas à estagnação e às dores articulares. Para quem já tem dor articular, a tendência é piorar com frio. Comente aqui. Vai ter vários comentários dizendo: eu tenho dor articular e pioro com frio. Logo, o que você faz? Você às vezes fica refém de um processo e que você não sabe o que fazer. Ah, mas quando eu tenho dor eu vou tomar um remédio. Será essa a única alternativa? Vou mostrar um procedimento simples para você fazer em relação às suas articulações que vai te ajudar bastante. Eu tenho aqui uma pomada de baleeira, pode ser uma pomada de arnica, pode ser uma pomada de qualquer erva, mas pode ser um creme qualquer também. Então, você passando a pomada na articulação do punho, por exemplo, e fazer simplesmente esse movimento do punho, de aquecimento. Vai rotacionando e vai. É um exercício também para ombro e para cotovelo. Aquece, faz num lado, depois você faz no outro. Mais um pouquinho de pomada, você aquece os tendões da sua articulação. As mãos são locais de entradas de energia. Ela tem que estar sempre aquecida. Você pode fazer um movimento nos dedos, massageando. Você pode friccionar as mãos. Quando você friccionar as mãos, por exemplo, estando sentado, presta atenção na sua respiração abdominal, que vai potencializar esse movimento, vai potencializar esse calor. Nesse movimento você pode pensar nos seus ombros, pensar na sua coluna, pensar naquilo que você tem que digerir, naquilo que você tem que circular. Muito bom. Sente esse movimento, sente esse calor. Olha que coisa boa. Isso é a forma de combater o frio. Uma outra forma é você, ao estar fazendo um movimento, você trazer para você a consciência, o olhar, o observar que naquilo que você mexe é local de entrada de energia e saída. A mão é local de saída da energia yin e entrada da energia yang. Se você faz esse movimento de massagear a parte anterior do braço, mão e parte posterior, você não está só segurando na sua carne, no seu músculo, na sua articulação. Você está olhando para a sua energia que entra e o yin que sai. Parte posterior é yang que entra e parte anterior é a parte yin. Fazendo para aqui, fazendo para cá. Fazendo para aqui, fazendo para cá. Aqui eu tenho o yang entrando, aqui tem o yin saindo. Massageando as mãos, eu tenho o yin saindo e o yin entrando. Só em você falar na sua energia, prova o quanto você está olhando para ela e o quanto você está desejando que ela flua. É o poder da sua intenção, é a sua atitude em relação à sua energia, para ela haja com firmeza diante do frio. O frio não vai te controlar, o frio não vai paralisar a sua vida, o frio não vai paralisar a sua energia. E se você aprender a lidar com o frio, você vai aprender a lidar com qualquer coisa que paralise a sua vida, que não te deixa caminhar, que não te deixa pensar. Vamos ver ainda nesse vídeo como o frio afeta os pensamentos. Então, esses exercícios são básicos e se você quiser que eu faça um exercício para todas as suas articulações, como massagear, por exemplo, aqui nós temos o cotovelo, parte yang e parte yin. Parte yang, posterior, parte yin. A mesma coisa do outro lado, parte yang e parte yin. Então, esse movimento nas articulações é fundamental para você lidar com o frio. Muito mais do que a massagem, é a sua intenção, é a sua mente em movimento, gerando uma força de circulação de energia. Esse movimento serve para os pés, serve para os joelhos, serve para o quadril, serve para a coluna. Com a coluna, você vai precisar de ajuda de uma outra pessoa para fazer um movimento de pistonamento, bem na borda da coluna, músculo paravertebral, onde passa uma malha de meridianos também energéticos muito legais. E volto a te dizer, coloque aqui nos comentários: Jorge, eu quero que você faça
um pequeno roteiro de massagem simples em algumas articulações para a gente ter uma ideia de como isso funciona. Eu não estou falando de uma massagem qualquer, estou falando de uma massagem bioenergética que tem um determinado fim, que ela age com a ação das suas mãos, e a ação da sua emoção e age com a ação dos seus pensamentos. Logo, tenha uma vida em que você tenha sempre uma resposta física, uma resposta emocional e mental adequada ao que você deseja circular na sua vida. Quando você cria um padrão de movimento para a sua energia, fazendo ela circular, você automaticamente está ensinando a tua mente a criar um padrão de movimento em relação a tudo que você precisa movimentar na sua vida. A mente trabalha por associação. A mente trabalha com recursos. Se você não olha, se você não sente a sua energia, cada vez mais você vai estar vulnerável não só aos fatores climáticos, como a todos os outros fatores emocionais e mentais e alheios que podem afetar e bloquear a sua energia. Logo, uma maneira de você manter-se conectado, manter-se regulado, manter uma comunicação clara e objetiva consigo mesmo, com sua vida e com o universo, é você ter práticas voltadas para a sua energia. Práticas associadas a uma maneira de pensar, a uma maneira de sentir, a uma maneira de agir. Bem, vamos aprofundar um pouco mais. Como o frio também pode afetar a sua clareza mental? Pode trazer preocupações. O frio, às vezes, tem parceiros, né? Um grande parceiro do frio é a umidade. Quando o frio é aquele fator perverso chamado umidade, a umidade, ela traz uma característica de dor e de bloqueio muito interessante. É um peso. Você, além de sentir dor, você tem um peso no seu corpo, um peso nas suas costas, um peso nas suas pernas. Aí a vida fica pesada, realmente. Olha só, você tem dor na articulação e ainda tem peso. Parece que você carrega pedra. Isso é a presença da umidade internamente bloqueando as suas articulações. Articulações e vias energéticas. Só que nós estamos falando já de um comprometimento de um outro órgão energético, que é do elemento terra. O frio tem a ver com o elemento água. A umidade tem a ver com o elemento terra, função baço pâncreas, que nutre a mente. Se o canal de energia do baço pâncreas, que traz essa relação com a umidade, está bloqueado, você vai ter uma desnutrição energética na sua mente. Porque o baço pâncreas é responsável pela formação do sangue. Você vai ter uma inibição, uma restrição da formação dessa substância. Só isso daria uma aula de fisiologia energética muito interessante. Você não precisa gravar isso. O que você precisa é entender somente que existe uma associação de elementos, tá, dentro da fisiologia energética, que são comprometedores, que se aprofundam e também aprofundam os sintomas. E que os nossos sintomas físicos não são só físicos, eles são energéticos, mas produzem respostas físicas e mentais. Que os nossos sintomas físicos não são só físicos, eles são energéticos e produzem respostas desconhecidas, porque você não sabe disso. E não é o fato de você não saber que vai impedir que isso não aconteça. Não é o fato de você estar ausente desse processo que vai impedir você de ser afetado por ele. Assim, você tem a energia do frio, que está associado ao elemento água, tem associado à umidade, que é o elemento terra, tem as funções do rim e bexiga e baço pâncreas, estômago. Já pega a fisiologia de 4 órgãos energéticos. E mais, o rim, o baço pâncreas e o pulmão são responsáveis pela fisiologia da água, o Yin-I. Essa energia do Yin-I, que é uma água energética, vamos dizer assim, ela começa a paralisar. Então, além da energia específica do meridiano do canal de energia, essa substância começa a paralisar, começa a estagnar. A água para. Imagina um rio cuja água não flui. Olha o que se acumula. Quanto trabalho que a gente tem com a infestação de doenças numa água parada no seu corpo. Assim, vamos fazer um exercício agora para ajudar a liberar esse fluxo de energia frio no corpo através dos meridianos, através dos canais de energia.
Você vai sentar-se confortavelmente, vai fechar os olhos, vai respirar através do seu diafragma, estendendo e contraindo. Pode fazer 12 vezes. Torne-se presente nesse processo. Mais uma vez, vamos olhar o que estamos fazendo para que a sua mente observe o seu fluxo de energia por onde ele passa. Pela sua intenção, você vai desbloquear a sua energia. Como a energia Yin tem uma predominância mais fria, o padrão de cor ele varia do azul, ao anil, ao púrpura. Então vamos trabalhar a cor Yang, uma cor quente, através dos meridianos Yin. Pode ser uma cor amarela, como exemplo. Você nessa posição, nessa respiração, vai levar o pensamento na base dos pés. Você vai visualizar, vai sentir, observar um feixe de energia amarelo subindo pela planta dos pés, passando pela parte anterior das pernas, seguindo pela parte anterior do corpo, chega no peito, sente esse calor, sente esse movimento. A partir do peito, é como se essa energia explodisse de dentro para fora. Você pode até fazer esse movimento de liberdade, né? De expansão, porque o amarelo é expansão, a energia solar. Dê ao seu movimento de energia uma expansão vibratória potente, luminosa. Sinta-se assim. Volte a prestar atenção na sua respiração diafragmática. Refaça esse movimento agora através de uma energia verde, com a energia mais Yin, restabelecendo um fluxo Yin natural através do verde, que não é tão frio, é uma cor quase que neutra dentro do padrão cromático, mas é um verde fluindo da base dos pés, passando pela parte anterior das pernas, passando pelo quadril, passando pelo ventre, passando pelo peito. Quando chega no peito, deixe esse verde fluir para o ambiente externo. Faça isso 3 vezes. Quando chegar aqui, como se ele atravessasse o seu corpo. E de dentro para fora você é apenas um puro verde. Quando o frio externo identificar esse padrão vibratório de ascensão de energia, ele vai circular por fora, ele não vai ter esse poder de penetrar na sua energia. Logo, a sua melhor proteção em relação ao fator climático, em relação a qualquer outra coisa que possa se dizer como negativo, é você ter a sua energia circulando e conectada de forma automática. Tenha como fundamento, dentro desse contexto, que para lidar com um tipo de energia Yin, às vezes você precisa lidar com uma energia Yang, um pouco mais quente. E às vezes para lidar com uma energia Yang, quando ela está muito alta, você tem que lidar com uma energia um pouco mais, uma vibração, uma cor fria, por exemplo. Depois que você aqueceu o Yin, regulou a sua energia através desse verde, conecte-se mais uma vez com a sua respiração. Conecte-se consigo mesmo. Traga para você essa presença. Assuma esse posicionamento de ter a capacidade de observar, transformar e regular a sua energia. Sua mente, para acreditar nisso, precisa da sua presença, precisa da sua intenção, precisa da sua disciplina. Repita quantas vezes for necessária e diga para você mesmo: eu sou capaz de desbloquear a minha energia e me conectar plenamente com as energias do universo. Que assim seja. Se você gostou desse vídeo, fez bem a você, compartilhe com pessoas, por exemplo, que sofrem com dor nas articulações, peso no corpo, nas pernas. Compartilhe com as pessoas que a vida parece estar estagnada, que às vezes pode ser um fator energético, que precisam colocar a energia em movimento. É um remédio barato, não custa nada, só depende de você. Deixa o like, inscreve-se no canal, aperte no sininho. E eu vou deixar aqui na descrição um link de uma aula que para você que quer se aprofundar nesse processo. Até o próximo vídeo.